Antigamente, no Brasil, os professores, eles não tomavam de forma alguma o lugar do pai, mas eles ensinavam educação também. Esse tipo de educação, de comportamental, vamos dizer assim. E hoje em dia, eles, quem tem que dar educação desse tipo é em casa os pais. Só que os pais estão pegando gerações que ninguém mais ensina ninguém, que não ensina ninguém, que daqui a pouco vai virar aquela bagunça total, que já está, né? E o que você falou aqui, que nas escolas americanas tem esses princípios ensinados ali. Isso é incrível. Quando os pais colocam as crianças no daycare, que a gente chama de creche, né? Lá já é ensinado, já você tem que falar please, você tem que falar excuse me, né? Por favor, com licença, que é para ter uma convivência, né, com os outros alunos que dá para conviver, né? Porque se você for passar um por cima do outro, deixar fazer o que quer fazer também, fica sem uma base, né? Como que essa criança vai crescer e vai entrar numa escola onde ela vai ter que ficar sentada ali durante várias horas do dia, praticamente o dia todo, né? Olha, Catiúcia, a gente tem aqui uma bolsa do governo, né? A gente gostaria que você aplicasse, são só 17 pessoas que vão ganhar na cidade de Framingham, dos professores. Você gostaria de aplicar? Eu digo, eu vou aplicar, né? Só 17, mas a gente tem chance, todo mundo tem, né? Claro. E de 100 professores que aplicaram, né? Eu fui uma das que ganhei a bolsa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida Inteligente na América Podcast. E como sempre, estamos aqui com mais uma vida inteligente. E bem inteligente, né? Estamos aqui hoje com ela, Catiúcia Indressano, que é diretora e professora apaixonada pela educação. Catiúcia, ela é formada em letras no Brasil. Começou sua carreira como professora aos 18 anos. Bem jovem, hein? E com muita perseverança, construiu uma sólida carreira educacional também aqui nos Estados Unidos. Hoje ela é diretora do programa de inglês como segunda língua na prestigiada Advanced Math and Science Charter School. EMSA, correto? EMSA? Isso. Perfeito, então. Vocês não vão acreditar, mas essa escola é classificada como a 4ª melhor escola de Massachusetts. Gente, isso é um currículo em tanto. Além disso, ela é esposa, mãe e exemplo de liderança e resiliência para educadores imigrantes. Prepare-se então, né, para aquela conversa cheia de insights e com certeza com muita inspiração. Catiúcia, seja muito bem-vinda ao Vida Inteligente na América Podcast. É uma honra, é um prazer enorme conversar com você aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser uma boa conversa. Com certeza. Com esse currículo aqui, né? Mais de 24 anos fazendo isso, tenho certeza que vai ter muita coisa. Isso. E é sempre bom, né, a gente falar de educação. Eu, sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade em conversar com professores, né? Porque, nossa, esse português aqui às vezes comete aquelas gafes, mas eu vou tentar falar um português correto aqui, pelo menos para que você entenda, né? Tá ótimo. Que legal ter conhecido você, né? Ainda mais saber que é conterrânea, inclusive que você morou por um tempo na cidade de onde a gente vem, né? Mas legal. Mas antes de a gente falar, eu preciso só te pedir um minutinho para pedir para o pessoal que está nos assistindo, para eles deixarem o like, senão eles esquecem de deixar o like, eles esquecem de se inscrever, de ativar a notificação no sininho e também de compartilhar com os amigos. Você não acredita? Até hoje eles ainda esquecem de fazer isso. Então não esqueça, hein? Outra coisa muito importante, né? A gente falar aqui dos nossos parceiros. Se você estiver procurando uma empresa que forneça solução completa de limpeza, seja residencial, comercial, industrial, a Right Time Cleaning oferece um serviço personalizado garantindo um ambiente muito mais seguro, limpo e saudável. Você gostaria de preparar o seu filho para o futuro? A Thaís Rezende tem um super projeto de empreendedorismo infantil e educação financeira para crianças. Ela desenvolveu toda uma didática para os pais poderem aplicar isso em casa. E o melhor, ela está fazendo um grande evento que chama-se Líderes do Futuro, e será no próximo dia 15 de fevereiro em Washington, D.C. Será uma oportunidade única para você ajudar seu filho a aprender valores, visão empreendedora e muito mais. Participe e veja o futuro deles decolar.
E falando em criança, se você está buscando mais do que uma simples escola de futebol para o seu filho, eu tenho uma ótima indicação. Uma escola que, além de técnicas do esporte, ela prepara as crianças para se tornarem grandes homens com valores que respeitam a família e a comunidade. Eles desenvolvem caráter, disciplina e respeito nos seus filhos. Habilidades que vão muito além do campo. Na Brasil Elite Soccer Academy não ensinam apenas a jogar futebol, eles agregam valores nas famílias. E agora, se você é empreendedor aqui nos Estados Unidos ou está pensando em abrir o seu negócio, eu tenho uma dica essencial para você. O escritório de contabilidade Pearson Tax é especializado em ajudar brasileiros a estruturar suas finanças e lidar com toda a complexidade tributária americana de uma forma segura e eficiente. Com a Pearson Tax, você garante que seu negócio está em conformidade com a legislação, aproveitando ao máximo os benefícios fiscais disponíveis. Bom, estamos de volta então. Agora sim o bate-papo aqui com a Catilça. Catilça, amiga em comum a gente tem, né? A Marilene Paiva, fantástica, uma querida. Pessoa. Neste momento que a gente está conversando, ela está lá em Dubai. Está em Dubai, aproveitando, né? Está brilhando em Dubai. Brilhando em Dubai, né? Maravilha, né? Ai, que inveja. É bom demais, né? Então, vamos lá. Por onde a gente vai começar? Você quer contar um pouquinho assim da sua trajetória de bebê, nasceu em Joinville, Santa Catarina, foi lá mais pro sul ainda? Quer falar um pouquinho para nós como é que foi isso? Morei 10 anos em Canoas, né, pertinho de Porto Alegre, e de lá meus pais resolveram ir para Sombrio, né, mudar para Sombrio, uma cidade muito pequena. Então, como assim a gente morava num centro, numa cidade muito grande, Sombrio foi uma mudança bem dramática, assim, principalmente para mim, que era a filha mais velha, né? Então, assim, foi bastante diferente, né? Na época que eu tinha 11 anos de idade, quando meus pais resolveram morar em Sombrio. Então, dali eu estudei, né? Eu resolvi ir para a faculdade. Eu sempre gostei muito de inglês. Então, quando eu comecei a trabalhar, onde eu trabalhava numa rádio, né? Em Sombrio, eu resolvi investir meu dinheiro na revista Speak Up. Na época, era uma revista que vinha com aquelas fitinhas cassete. Então, você colocava ela e lia a revista em inglês, e era tudo em inglês. Foi dessa forma que você começou a aprender inglês? Foi assim. Uau! Aí eu me formei no segundo grau e comecei já letras. Eu tinha só 17 anos de idade quando eu comecei letras. No meu segundo semestre, eu fui convidada para trabalhar com crianças de primeira a quarta série, né, com inglês, na Prefeitura de Sombrio. Então, assim, eu fui uma das primeiras professoras a trabalhar com crianças de primeira a quarta série dentro do município, com aulas de inglês. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Em escola pública, né? Em escola pública, Em escola municipal. pública eu nunca tinha escutado falar isso. Lógico, depois da quinta série, né, começa ali uma aula de inglês, mas de primeira a quarta? De primeira a quarta. Então, foi o meu primeiro trabalho como professora na educação, que eu apaixonei, né? Eu trabalhava músicas em inglês, então tudo que eu aprendi na Speak Up, eu coloquei dentro da sala de aula. Uau. E foi onde eu comecei a crescer, né? Dali eu passei para uma outra escola, que era o Catulo da Paixão Cearense, lá em Sombrio, né? Que é a escola mais conhecida, né? Que é no centro da cidade. E então, durante essa época, trabalhei em Sombrio, me formei. Foi quando um professor meu, da Unisul, em Araranguá, me convidou para ir morar em Tubarão. Só, olha, a gente tem uma vaga nessa escola, que é a Escola Técnica de Tubarão, né, que utilizava o positivo na época. Então, eu resolvi morar em Tubarão, me mudar para Tubarão. Dali, eu trabalhei dentro da escola técnica, eles me indicaram para trabalhar no Stella Maris, em Laguna. Foi uma outra escola particular. Certo. Né? Então, a minha trajetória assim, foi sempre muito trabalho, nunca foi sorte. Muito trabalho. Bem-vindo ao time. Tubarão, eu cresci muito como profissional. Eu resolvi investir no meu inglês. Eu comecei a fazer o IASG, então eu trabalhava de manhã e à tarde, e à noite eu ia estudar inglês, aperfeiçoar o que eu já sabia, né, para poder dar aula. Então, assim, muito trabalho mesmo. Uau. E chegou uma hora que eu pensei que eu podia expandir mais, né?
que foi quando eu resolvi me mudar para os Estados Unidos. Mas o que te levou exatamente assim? O que passou? Olha, estou aqui, você estava numa carreira já em crescimento, né? Já estava, tinha tudo para ser bem sucedida na carreira de professor ou diretor de escola. Mas assim, o que passou pela tua cabeça? Vou mudar. Assim, é um pouco engraçado quando eu falo, né? Trabalhava em 2 escolas particulares, era funcionária do governo também, né? Na escola pública de Santa Catarina. Mas para mim, parecia que é onde eu ia estacionar, né? E o meu sonho foi sempre mais do que ficar num lugar só, né? Eu sempre quis fazer a diferença, na realidade. Entendi. Então, para fazer a diferença, você precisa se melhorar, aperfeiçoar suas habilidades, né? E foi assim que eu pensei que vou melhorar minhas habilidades como professora, vou ir para os Estados Unidos, vou aprender o inglês bem aprendido, vou voltar para o Brasil e aí, quem sabe, né, ando. Ah, entendi. Você veio com a intenção aqui de se aperfeiçoar mais, Isso. ter um novo currículo e voltar para... Mas aí chegou aqui... Aí eu cheguei aqui e me apaixonei pelos Estados Unidos, né? Uau, que legal. E chegou aqui... quando você chegou aqui, lógico, não sei como é que foi a tua situação de imigração, né, para cá, mas você, por um tempo, não chegou a lecionar aqui? Ou já foi direto, veio para cá e já foi... Não? Não, ninguém chega aqui assim, já assim, né? Dando brilho. Então, eu cheguei aqui como qualquer outro imigrante, né? Eu cheguei com visto e eu trabalhava num café. Um café era um grupo de gregos que era proprietário. E então lá eu fiquei assim 2 anos trabalhando, né? E assim um trabalho bem pesado, né? Acordando 5 horas da manhã e até às 3 da tarde. Depois das 3 da tarde eu ia fazer alguma outra coisa, né? Dava help de limpar a casa, como todo imigrante, né? E por um tempo eu fazia isso, trabalhava no café, ia limpar a casa e à noite ainda dava aula para brasileiros em Framingham. Teve uma escola que era uma parte da Wisdom. Então, eles tinham lá, eu disse, eu só quero 2 noites, né? Só que como eles começaram a ver, nós estamos tendo muitos alunos aqui, estão gostando muito de você, então, quem sabe você pega mais noites. E aí eu fiquei um pouco sobrecarregada, porque terminava de trabalhar 10 horas da noite, até chegar em casa, acordar às 5 da manhã. Então, assim, foi bem pesado no início, né? Então, assim, eu dei um reset, na realidade, em 2004, e resolvi fazer o curso de intérprete, como intérprete no hospital. Então, eu trabalhei como medical interpreter em hospitais por 4 anos. Entendi. Depois disso. Depois disso. Sim, eu casei, né? Eu casei em 2002 e aí eu ganhei meu green card em 2004. Foi onde eu pude inserir na carreira de trabalho mesmo, né? Certo. Porque sem o social, sem os seus documentos, você não tem como ter um emprego onde você quer, né? Sim, na claro. realidade, que você possa escolher. Que você possa escolher dessa forma, né? Queria te fazer uma pergunta ainda sobre o inglês. Você estudou no Brasil, dessa forma aí, vamos dizer, na época, né? Na época, comparado com hoje, era uma forma meio que precária, né? Ouvir fitas. Hoje em dia, com o auxílio da internet, você tem mais facilidade. Ou seja, eu imagino que foi muita luta, muito trabalho, né? Mas como foi o teu aprendizado? Você chegou aqui, você teve assim, um choque muito grande de diferença ou você conseguiu adquirir uma fluência? Você era jovem, lógico, né? Mas você acha que hoje você fala inglês fluentemente, mas na época você já conseguiu com o que você aprendeu no Brasil? Então, eu cheguei aqui falando inglês, mas eu cheguei falando inglês com um sotaque muito pesado, né? Entendi. Um heavy accent. Certo. Como uma coisa assim que as pessoas quase não me entendiam, porque eu falava muito certinho. Porque quando a gente aprende no Brasil, a gente aprende a gramática, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever. Só que a gente perde um pouco da fala, porque a gente não pratica todos os dias, né? Então, com a minha vinda para cá e ter essa base toda que eu tinha, eu falava um pouco, mas eu, né, um pouco
o meu ouvido não era Tão aguçado? não era aguçado. Então, tudo isso, assim, ficou um pouco mais difícil, né? Certo. Mas não desisti. Eu estudei, todos os lugares que eu tinha para fazer um curso eu ia. Eu fiz curso de aperfeiçoar a pronúncia no inglês. Eu fiz curso de medical interpreter que me deu assim, me expandiu muito o meu campo, porque foi uma linguagem muito específica do inglês, né? Me colocou dentro de um trabalho que eu tive que realmente estudar mais, né? Então, quando eu digo que toda essa minha carreira foi trabalhada, é porque foi uma batalha bem grande mesmo. Catiça, eu quero te fazer uma pergunta. Não estava nem no script aqui, mas assim, ó, é algo que eu acredito que, inclusive, as pessoas no Brasil vão ficar muito interessadas no que eu vou te perguntar. Por quê? Você que hoje é diretora de escola, você que vem da educação já está há 24 anos, né, na estrada, o porquê que o Brasil, comparado com outros países na América Latina, eu vou falar que até a Venezuela, aquela situação lá, eles falam melhor inglês do que os brasileiros, porque eu já estudei com vários venezuelanos aqui que falam inglês quase fluente. Colombianos falam bem demais inglês. Sem contar os chilenos, os argentinos eu não sei, porque eu ainda não tive contato com eles aqui, mas eu imagino que sim, inclusive até o Uruguai. Ou seja, o Brasil está cercado de países que dominam mais a língua inglesa do que o Brasil. E a gente sabe que tem matérias lá na escola que, gente, você não vai utilizar realmente para nada. Como aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil é aprofundado em história, algo assim. Aqui é diferente, né? O estudo de história aqui. Eu sei porque eu tenho uma filha, uma já fez high school, estudou aqui, a outra está fazendo. Enfim, o que você acredita nisso? Por que o Brasil não investe mais na língua inglesa? Não estou falando só por causa dos Estados Unidos, não é preparar brasileiro para vir para os Estados Unidos, mas é preparar brasileiro para se comunicar com o mundo, porque a maioria dos países é a língua praticamente universal hoje que se fala, é o inglês, e vai ser, nos próximos anos, vai ser o inglês. Até a própria Bíblia fala alguma coisa, né, de uma junção de... Enfim, eu não vou entrar em detalhes religiosos aqui, mas tem isso. Agora, gostaria de ouvir de você. Você foi professora lá e você é professor aqui. Por que você acredita isso? Por que o Brasil não investe, desde, como você falou, da primeira série, no inglês, não falou a correta, puxado, mas o inglês, digamos assim, algo mais efetivo mesmo, que venha a trazer resultado, que a criança se forme na 8ª série, porque em 8 anos daria muito bem para se formar falando idioma português e idioma inglês. Por que isso? Bom, em primeiro lugar, se você for comparar o Brasil com esses outros países que você mencionou, tipo a Colômbia, a Argentina, né, o Chile, o Brasil é um país muito grande, né, de expansão. Então, se você for realmente olhar o que nós temos dentro do nosso país, nós temos uma língua falada no sul, uma língua falada no norte, o meio do país fica na metade, né? O sotaque do catarinense é diferente do sotaque do paulista. Então, o Brasil é muito grande, em primeiro lugar, né? Segundo lugar, eu acho que existe a vontade de investimento na educação, se tratando de segunda língua. Eu só acho que nós não temos pessoas preparadas, né? Para colocar, para dizer assim, ou o tempo necessário para a criança aprender em 8 anos, né? Porque é uma convivência muito brasileira, é uma convivência muito precisa. Eu preciso do inglês. Eu acho que a gente aprende na época que a gente diz assim, não, eu preciso disso, vou aprender, né? Vou querer, se você querer mesmo. Mas como se trata de uma coisa que não está na prática do dia a dia, acaba que se perde, né? Mas eu acho que o Brasil ele investe na educação. Tanto que, quando eu tinha 18 anos, isso foi há 31 anos atrás, né, o meu município investiu nas crianças de 1ª a 4ª série. Né? Eu acho que isso foi eu acho que foi uma coisa, um passo muito grande, né, por uma cidade muito, muito pequena na época. Né? Por que essas crianças não aprenderam a falar inglês, né? O trabalho, de repente, ele não é a mesma caminhada sempre até o final,
né? Se fosse uma escola que tivesse da primeira série até a 8ª série, o mesmo professor, mais horas por dia. Vamos tentar olhar isso em inglês, né? Mas é dedicação, né? Precisa de dedicação, precisa de gente que realmente está comprometida com essa educação. Sim. Eu vou dizer assim, eu posso discordar de você no fato em relação ao governo, sobre isso. Você falou sobre o país ser grande. Mas o Brasil é um país muito rico. Infelizmente, ele é mal administrado. E é tanto... Eu não queria entrar aqui, não quero nem falar de política, mas eu quero falar o seguinte, de administração mesmo. Porque eu penso, hoje é mais uma prova, você que vai nos assistir aqui do Brasil, é mais uma prova de que os governantes até agora lá, eles continuam querendo manter o povo sob o poder deles. Porque quando você começa a expandir a sua mentalidade, a você aprender mais coisas úteis para a sua vida, isso você vai estar questionando eles, você vai estar batendo de frente. Mas eu não vou por esse caminho, vou por um outro caminho ainda, tentar facilitar para o governo ainda. Ou seja, como a gente falou, se houvesse uma reforma, por exemplo, no MEC, lá no Brasil, essa matéria aqui não tem tanta utilidade, vamos trocar pelo inglês. Essa outra aqui dá para tirar um pouquinho de horas também de colocar no inglês, tudo mais, fazer isso. Eu volto a insistir no inglês, porque aqui, se você não fala inglês, você praticamente não é nada. Você não consegue, né, se destacar, você não consegue crescer. Vai até um certo ponto, mas você precisa do inglês. E mesmo se você for para a Europa, for para outro local, se você tem uma empresa no Brasil, você quer crescer essa sua empresa, você quer exportar, você vai ficar sempre na mão de terceiros para se comunicar para você. Agora, se trouxer uma população que consegue se comunicar nesse idioma também, seria muito melhor. Eu acredito que era um passo, porque a gente sabe que o que separa o Brasil de se tornar um país de primeiro mundo é a educação em primeiro lugar. A gente falou aqui em off, né, de muitas coisas, né, e é o que separa. E eu vejo que o inglês é uma deficiência. Eu vejo que o inglês no Brasil ele está hoje, quem quer aprender inglês ou tem dinheiro ou tem vontade, porque com vontade também dá, porque você hoje tem na internet muita coisa que você aprende. Só que a vontade, ela depende de um hábito que não foi ensinado ao brasileiro a ter. O hábito de disciplina, né, de ser disciplinado em fazer. O brasileiro tem muita vontade, mas eu acho que é muito sprint, muito aquela vontade momentânea, daqui a pouco dá aquela esfriada, fico na zona de conforto. E quando você tem um incentivo para você manter a disciplina, esse é o meu pensamento, tá? Me corrija, por favor, se eu estou errado. Mas eu fico muito triste com isso. Só que eu fico feliz em ver que há solução. Conversando com você hoje, eu vejo que está aqui uma solução possível. Porque mesmo numa situação precária naquela época, você foi atrás de uma revista, de uma fita, você aprendeu porque você quis, porque você teve vontade. Assim, eu acredito que isso seria uma opção bem pessoal mesmo, né? Quando você quer aprender alguma coisa, você vai. Então, assim, eu vim de uma família que sei muito, né? Eu fui a primeira de uma geração da família do meu pai e da minha mãe que se graduou na faculdade. Então, assim, eu quis muito, eu sempre gostei muito do inglês. E eu acho que, nesses últimos anos no Brasil, para ser bem sincera, tem muita gente com essa vontade de aprender, sabe? E hoje em dia a gente, tem mecanismos que você pode utilizar para aprender uma língua sem precisar de um professor, né? Você tem o YouTube, você tem vários canais na internet, você tem professor virtual. Então, assim, é uma questão pessoal de você querer aprender ou não, né? Então, as pessoas, elas se dá a opção de elas aprenderem, né? Então, cada um vê a sua necessidade. Então, vamos dizer assim, algumas pessoas não aprendem porque, de repente, não tem tempo de ir para uma escola, né? Não tem... a situação financeira ela não permite, né? Mas eu acho que a aprendizagem de uma segunda língua ela é uma opção bem pessoal, né? Certo. Ou você quer aprender ou você acha que você não precisa. Entendi. Não, o que você falou agora é verdadeiro. Lógico, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Uhum. Eles têm opções para você aprender outras línguas. Só que eles têm uma vantagem. O inglês é a língua que é falada em todos os países. Então, eles saem na frente em relação a isso. O português, não. O
O português já não é uma língua que é falada em muitos países. Então, a gente tem essa deficiência. Então, a gente tem a necessidade de ter que aprender o inglês. Já o americano, vamos dizer assim, já não tem... Ou quem fala inglês em outros países já não tem a necessidade de aprender um português. Porque, digamos, estamos falando de poucos países. Eu estou até falando desse intercâmbio de negócios, né, mundialmente, que há um país precisa estar negociando com o outro, sempre há necessidade de comprar uma coisa de um país, vender para outro, esse tipo de coisa. Mas eu ainda vejo o seguinte, não é a minha parte nisso, né? Eu acho que se eu fosse um político no Brasil, uma das coisas que eu ia tentar dar autonomia é para as prefeituras, como é feito aqui. Que aqui as prefeituras, elas têm autonomia para fazer leis dentro da cidade, né? E estar... E como você falou lá da escola, foi em Sangão, né? Isso. Que você é aula de 1ª a 4ª série. Não, de 1ª a 4ª série foi em Sombrio. Em Sombrio, perdão. Em Sombrio. Mas o quê? Uma cidade pequena, lá no sul de Santa Catarina. Eu até questionei com você, a gente estava conversando em off, porque quando eu estudei não tinha inglês de 1ª a 4ª série. Nem escolas particulares, nada. Ia ter, lógico, hoje já tem, mas tinha? Tinha, nas particulares tinha, desculpa. Corrigindo aqui, somente nas escolas públicas não tinha de 1ª a 4ª série, só encontrar nas particulares. Isso foi um incentivo da cidade mesmo, né? Que foi assim super legal, porque eu fui uma das primeiras que inseriu, então assim, eu gostava muito de ensinar música, de ensinar os números, né? Então, assim, eu focava muito no aprender a falar do que mais no escrever. Como eram alunos de 1ª a 4ª série, o foco é um pouco diferente, né? Em vez de você ensinar a escrever, a ler, a traduzir, você quer ensinar a falar, né? Certo. Mas o que eu vejo hoje, né? Eu viajo com meu marido é americano, e a gente vai para o Brasil, e realmente em alguns lugares que a gente vai... que a gente foi, né, nesses últimos 3, 4 anos que a gente tem viajado para o Brasil, eu vejo mais pessoas falando inglês, mas se aperfeiçoando na língua, legal, sabe? Em determinados lugares, assim. Não é em todo lugar, mas eu vejo mais, né? Tem uma amiga minha que a filha dela, ela nunca veio para os Estados Unidos, ela tem 14 anos, ela fala inglês fluentemente e ela aprendeu totalmente no YouTube. Tudo Né? Então, por isso que eu digo, é uma questão pessoal quando você quer, né? Quando você quer, você chega até lá, você consegue. Você falou de aprender no YouTube, né? A falar fluente. Eu vou dizer para você, foi um erro meu, que hoje eu não faria isso, não deixaria, tá? Mas a nossa filha mais nova, a gente veio para cá a primeira vez, a gente levou um iPad e deu na mão dela. Hoje eu não faria, eu sou contra a tela para criança hoje, de verdade, tá? Sou muito contra. Mas ela, quando chegou aqui, ela já falava inglês. Ela tinha 4 anos, a primeira vez que ela veio passear aqui, e já falava com as primas, aprendeu mais um pouquinho, porque era criança, com 4 anos, ficamos 2 meses aqui. E depois, ela, quando ficamos mais um ano no Brasil, depois viemos definitivamente, ela chegou aqui, não teve problema algum, ela não precisou ir para aquele help que tem, às vezes, no verão, para a criança, quando vem de outro país, não precisou nada daquilo. Ela entrou assim, quando chegou aqui no meio, foi em fevereiro, né, que ela foi para a aula, não teve dificuldade, setembro foi normal para a primeira série. Mas a gente tem que tomar em consideração que o cérebro das crianças na cidade, ele está muito mais disposto a aprender, né? Sim. Do que a gente quando chega aqui já com todos os sons da nossa língua. Por exemplo, a gente chega com sons de português, a gente com as palavras já formadas, o nosso cérebro ele já está fechado, né? Ele está fossilizado já com esses sons que a gente aprendeu durante a nossa vida toda. A criança, não. O cérebro dela é ainda aberto, é disposto a aprender sons diferentes em outras línguas. Então, por isso que para eles é mais fácil, eles aprendem mais rápido. E se ensinarem, como você falou, até hoje eles ensinam lá de 1ª a 4ª série, depois que você começou com o programa. Eu creio que sim. Que legal. Se estiverem fazendo isso, é excelente, porque é a idade correta para a criança começar a aprender. Exatamente. Ela vai levar os 2 idiomas de forma fluente, né? Com sotaque nos 2, isso é uma forma incrível. Até os 13, 14 anos, o cérebro da criança, desse adolescente, está aberto para aprender, né? Até essa idade, eles aprendem uma segunda língua e eles conseguem aprender sem o sotaque.
Já depois dos 15 anos para frente, ele aprende a falar normal, né? Mas ainda vai ter um pouquinho de sotaque ainda da primeira língua, né? A gente chama da língua nativa que a gente aprende. Né? É verdade. É. Interessante, bem interessante isso. Porque a gente teve duas situações. Teve uma menina, a nossa filha que veio para cá com 15 anos, ela fala fluente hoje, tudo. Mas a outra, ela tem a mais nova fala, às vezes ela tem eu tive perguntando, né, como é que era o inglês, às vezes eu pergunto, ela um pouquinho de sotaque, mas é muito pouco, quase que imperceptível em algumas palavras, porque a nossa filha também é muito estudiosa, lê demais e hoje trabalha somente falando inglês, né? Então, ela já pequena, ela fala tanto o português como o inglês sem sotaque para o português, lógico que fala muito pouco português hoje, né? Sabe como é que é? Mas o inglês dela, desde os 5 anos de idade aqui, não tem como não falar fluente. Porque, né? Como eu te falei, né? O cérebro ele aprende as duas línguas no mesmo nível. Eu só quis dar um exemplo do que você falou, exatamente isso, analisando quando você falou de 15 para frente, por isso que tem esse detalhe. E agora a mais nova, né, já fala fluentemente as duas, mas é muito legal. Mas vamos então continuar aqui, porque a sua carreira é extensa e a gente precisa saber. Você veio para cá, lógico, em busca de um sonho diferente, de algo diferente. Mas o que te motivou, então, a continuar, a seguir a carreira na educação aqui nos Estados Unidos? Bom, eu sempre gostei de ensinar, né? Sempre foi, assim, uma coisa que, até, assim, sem controle, de dentro de mim mesmo, né? Eu sei que eu sou para isso, eu sei que eu sou para ser professora, né? Então, mas, assim, eu dei uma parada, eu tive os meus filhos, eu resolvi cuidar dos meus filhos numa época. Continuei como intérprete, trabalhei na intervenção precoce, né, durante 5 anos, trabalhei para o Census Federal, que foi uma experiência assim, extraordinária. Só que, depois disso, parece que me deu uma parada de novo, pensei em resetar de novo, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa que eu realmente gosto de fazer. E olhando nos empregos e tal, e apareceu aquele emprego em Framingham, eu morava em Framingham. Eu disse, poxa, pertinho da minha casa. Será? Eu disse, nossa, eu trabalhei tanto, né? Eu trabalhei tanto como professora no Brasil, assim, de manhã, de tarde, às vezes de noite, né? Como eu disse, eu fazia aula no IASG, então eu disse, ai, meu Deus, será que vai ser tanto trabalho assim de novo, né? Mas eu vou tentar. Então, foi a Framingham High School abriu as portas para mim. E a pessoa que confiou em mim foi a Miss Grietti, né, que ainda é a minha mentora até hoje. Foi onde ela disse, não, o emprego é seu, você decide, no dia da minha entrevista. E eu, sério? Eu não estava preparada para receber um sim assim tão rápido, né? Rápido. E eu disse, não, então... Demorei 3 semanas para responder. Sério? 3 semanas. Ainda pensei. 7 minutos da minha casa. Uau. Não, eu acho que vai funcionar. Deixa eu ver os horários com os meus filhos, eu largo eles na escola, no before school, e eu vou trabalhar. Então, foi aí, o primeiro dia, eu me lembro até hoje, que eu entrei dentro da escola e vi aquele corredor assim, cheio de sala de aula. Eu disse, nossa, como que eu passei tanto tempo fora deu uma nostalgia. Da escola? Deu uma, sabe, aquela coisa que vem assim de, nossa, encheu o meu peito. Eu digo, então esse é o meu lugar mesmo, era para eu estar aqui mesmo, né? Então, foi assim uma coisa que foi muito rápido. Eles me contrataram por pouco tempo, assim, não por poucas horas, né? E assim que eles viram o meu trabalho, eles já mudaram, já me colocaram full time. E depois de 2 anos e meio é que veio a proposta, olha, Catiúcia, a gente tem aqui uma bolsa do governo, né? A gente gostaria que você aplicasse, são só 17 pessoas que vão ganhar na cidade de Framingham, dos professores. Você gostaria de aplicar? Eu digo, eu vou aplicar, né? Só 17, mas a gente tem chance, todo mundo tem, né? Claro. E de 100 professores que aplicaram, né? Eu fui uma das que ganhei a bolsa. Então, assim, foi uma bênção na minha vida. Porque foi uma coisa que pareceu do nada, né? Sim, então,
sempre quis fazer um mestrado e a minha situação financeira nunca deixou, né? E como mãe e esposa, ficava mais difícil, mas eu disse, não, essa é a hora. E eu abracei assim, forte mesmo, né? Foi uma bolsa que veio 100%, eu não precisei pagar absolutamente nada, né? As minhas aulas eram híbridas, né? Híbridas, que falam em português. Metade online, metade de ir na faculdade. Foi a Framingham University. Então, era na esquina da minha casa. Então, assim, tudo veio a calhar, né? Foi uma bênção mesmo. Uma bênção. Emprego perto de casa, universidade perto de casa, imagina. E eu não procurei, assim, parece que caiu na minha mão, assim. Que legal. E eu tive que agarrar, porque quando a gente recebe uma bênção dessas, ou a gente agarra ou a gente deixa ir, né? Então, a gente tem que refletir, né? Se veio, é porque foi para dar frutos, né? Para mostrar resultados. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente conversou em off, mas eu queria que você falasse agora. Como é que foi a tua adaptação aqui? Mas deixa eu então complementar essa pergunta. Tá. A gente falou de outras coisas. Como que foi a tua adaptação em relação a ser professor no Brasil e hoje ser professor aqui nos Estados Unidos? Então, muito jovem, quando eu comecei a trabalhar como professora no Brasil, tinha muitas ideias. Se quiser complementar e falar da agenda, né, que existe aqui, que você já sabe o ano inteiro, pode falar também. Então, eu sempre tive muitas ideias, eu sempre quis colocar muita coisa dentro da minha sala de aula, eu sempre quis fazer assim a diferença, né? Eu tenho alunos que me diziam lá em Laguna, falavam assim, mas para que a gente vai aprender inglês, né? E hoje eles moram aqui, né? Uma foi Miss Brasil em 2005, outro é DJ na Califórnia, muito famoso, outra é fotógrafa. Então, assim, muitos alunos, né? Porque como eu comecei muito jovem, esses alunos eram quase a minha idade, né? Eram poucos anos menos que eu. Então, quando eu vim para cá, a minha adaptação de horário, de ser rígida com os compromissos, né? Comprometida com a minha agenda. Então, isso tudo eu encontrei aqui, né? Quando eu trabalhava no Brasil, eu sempre sonhava que eu queria ter a minha classe, a minha sala de aula. E lá no Brasil, quem anda é os professores, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil, tem uma turma que fica numa sala. Os professores trocam a sala. O meu sonho no Brasil era que eu tivesse a minha sala, porque eu queria expor todo o trabalho dos alunos, eu queria expor o meu trabalho, deixar muita coisa à vista. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eram os alunos que trocavam de sala, eu fiquei encantada. Eu digo, essa é a minha ideia. Muito tempo atrás, eu sonhei com isso, né? Então, assim, foi... Nossa, é isso mesmo. Uma coisa que estava na minha mente há muito tempo atrás se tornou realidade. Que né? legal. A minha sala, expor os trabalhos, expor o que eu quero. E você nunca pensou em voltando? Você deve ter amigos ainda, professores e tudo mais lá. Você nunca tentou levar ideias daqui para lá? Tentar aplicar? Tentei. Tanto que a minha jornada na intervenção precoce, né? Ela foi uma jornada que muito pessoal também, né? Foi por um intuito pessoal que eu aprendi depois que eu saí da intervenção precoce, que eu aprendi, né? Que foi uma jornada que foi para eu ajudar o meu filho também, no que precisava. Mas eu tenho uma amiga, a Andréia, de Sombrio, e ela era a diretora da APAI, na Santa Rosa. E a gente entrou em contato, e um dia ela postou uma campanha e me tocou no coração, assim, né? Me tocou e eu fiquei muito quis ajudar. Me bateu no coração. Sabe certo. Quando dá aquele toque no coração da gente, diz assim, eu tô disposta a ajudar, né? Entendi. E eu disse, o que precisa para essa campanha? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu goal, né? A meta. E ela me disse, olha, eu queria, assim, pelo menos dar um panetone para cada criança na escola. Aí eu disse assim, não, então eu vou fazer uma campanha, né? Eu vou fazer uma campanha, nós temos muitos amigos e vou mandar esse dinheiro, né?
dos panetones. E aí começou a gente se reconectou e eu e o Charlie, a gente fez uma viagem para o Brasil para ver o meu pai, né? Porque o meu pai, ele precisava de ver a gente, né? Não estava nas melhores fases da vida. E eu fui e ela disse assim, não, você vai ter que vir aqui visitar a PAI, que vocês fizeram, né? No fim, a gente acabou fazendo essa campanha por 3 anos na PAI. E quando eu cheguei lá na PAI, em Santa Rosa, eles estavam recém começando o programa da intervenção precoce, dentro da PAI. Então, o mesmo programa que eu trabalhei aqui, né, em 2010, há 2 anos atrás, eles estavam começando a implementar no Brasil. Né? Então, foi uma coisa assim, que eu pude... eu disse assim, é a mesma coisa, a gente faz assim, as visitas, né? Só que no Brasil existe uma mentalidade ainda que quando se trata da instituição da PAI, as pessoas pensam que são só crianças com deficiências que participam, né? E a intervenção precoce é para qualquer criança. Qualquer criança, vamos dizer que a criança tem 2 anos, 2 anos e meio, não fala ainda. Então, a intervenção precoce, ela vai ajudar essa criança a desenvolver a fala. Né? Não é que a criança tem deficiência, é porque, de repente, precisa um pouco mais de ajuda. Né? Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi aqui, que lá no Brasil começou há pouco tempo. Né? Que eu já tinha experiência de 5 anos aqui. Uau, então, assim, foi uma conexão que eu tive que eu assim, então eu posso trocar ideia com essas pessoas. Que legal isso, que legal. E hoje você ainda continua contato com eles lá? Continua levando? Sim. Eu tenho essas amigas que são as amigas professoras, né? Que a gente troca ideias, conversa, né? Com coisas que são assim bem educacionais mesmo, assuntos educacionais sobre, né, o autismo, que é uma coisa que hoje em dia é muito mais, né? Eu não me lembro na época que eu estudava que eu tinha um aluno autista dentro da minha sala de aula. Nem eu. Né? Eu não lembro, né? Hoje em dia tem demais, né? Exatamente. Então são assuntos assim que envolvem muita pesquisa, muito aprendizado para você falar do assunto. É verdade, bem isso. Você mencionou que teve uma experiência significativa nesse programa de intervenção precoce. Quais assim, os aprendizados dessa fase que você ainda aplica até hoje? Bom, a intervenção precoce foi uma experiência muito boa para mim. Né? Na época, o meu filho precisou de um planinho de educação individualizado, né, que a gente chama aqui de IEP. E a intervenção Deus me colocou na intervenção precoce para aprender, né, a trabalhar com fisioterapeuta, a aprender a trabalhar com assistente social, com a enfermeira, né, usar a minha aprendizagem que eu já tinha como intérprete de médicos, né, na área de hospitalar, aplicar aí também. Então foi um conjunto, né, de coisas que eu aprendi. Como focava muito fazer intérprete, falar português, a gente visitava muito as famílias brasileiras, né? E isso me tocava muito. Então, eu sabia que eu precisava estar ali para dar assistência às famílias que precisassem, né? Então, tem famílias que até hoje, né, a gente fazia visita com os bebês de 20 dias, até hoje eu tenho contato com essas famílias, né? Então, assim, o contato que a gente tem com um trabalho desse, que a gente ajuda a família, dá suporte para a pessoa entender o que está acontecendo, é muito importante. Né? Você precisa ser a pessoa do meio, né? Que acalma os dois lados. Né? A gente tem que balancear, equilibrar. Então, assim, foi um trabalho muito bom, muito bom. E com a intervenção precoce, eu aprendi a lidar também com o meu filho dentro da própria escola. Né? Como que eu posso ajudar o meu filho em certas ocasiões que ele vai precisar de um pouco mais de ajuda extra. Né? Então, assim, hoje em dia, os meus alunos que precisam de ajuda extra, eu estou lá, do ladinho deles, e eu estou do ladinho da família deles, que é para
ter o apoio que eles precisam. Porque nem sempre a gente sabe, a gente pensa que quando a gente tem um filho na escola, a gente é o advogado do nosso filho, né? Se você não está presente na vida escolar do teu filho, o que acontece? Né? Vai levando com a barriga. Exatamente. Mas se você é um pai presente, então é isso que eu tento passar para os pais. E para os filhos também, porque os filhos, na realidade, eles ouvem os pais, ouvem os professores, né? E quem mais melhor, né, do que o teu pai ou tua mãe para te defender dentro da escola? É verdade. Né? Então, a intervenção precoce, ela me ensinou muito isso. Muita coisa. Muito isso de ter que estar presente, né? Você pode ter o direito de pedir que a educação do seu filho ela seja muito boa, ela seja ótima. Você tem o direito disso. Mas também você tem o dever de ser um pai presente, né? Uma mãe presente. Catiça, já que você está falando, né, dessa presença paternal, maternal na vida das crianças, como vocês têm lidado? Porque a gente vê que hoje as telas têm sido babá de criança, né? Como que vocês têm lidado com essa situação nas escolas? Algum programa de incentivo aos pais? Vocês têm feito algo a respeito? Ou vocês só têm encarado cada vez mais dificuldade em relação a isso? É bem difícil, né? Porque eles não conseguem, os alunos não conseguem ficar sem o telefone na mão, né? E é uma coisa que a gente não incentiva, mas a gente não pode banir em total, porque até a gente, como adulto, a gente também usa o telefone, né? Dando exemplo, né? É um hábito que eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver, né? Então, por exemplo, na escola que eu trabalho, os alunos de 6ª a 8ª série, eles têm que deixar o telefone deles no locker, né? A partir do momento que eles chegam na escola, até o horário que eles saem. Então, eles não são permitidos usar o telefone celular. Mas no high school, já. Em sala de aula, eles ficam com o telefone na mão, né? Mas eles não são permitidos a tirar. Mas a gente vê que eles tiram ali, né? Mas se eles tiram, a gente precisa confiscar e deixar lá até o final do dia, lá numa outra sala. É complicado, a situação é complicada. Essa parte não é fácil. Mas, então, vamos dar continuidade. Tem mais umas perguntinhas para você aqui. Estou curioso para saber, mas é legal, é conversa muito interessante. Eu tenho certeza que... Eu queria muito que as pessoas assistissem isso, principalmente você aí do Brasil, e vai lá, mostra para o teu prefeito, mostra para que você conhece um político ou alguma coisa, leva essas ideias para aí. Leva essas ideias, vamos educar as crianças desde lá da primeira série, do pré-escolar. É verdade. Vamos transformar. Engraçado, o Brasil copia tanta coisa dos Estados Unidos, mas copia... Olha, eu não posso falar porque tem gente que gosta, né? Mas você sabe o que copia de ruim daqui, por que não copia as coisas boas, a educação que a gente precisa, é verdade. Né? A gentileza, saber agradecer, saber abrir uma porta para outra pessoa, né? Porque coisas que eu vejo que a maioria dos americanos aqui tem, americanos, principalmente os nativos aqui, é a gentileza, né? Exatamente. A gentileza. A gente às vezes passa, no supermercado, alguma coisa, eles encostam em você de nada, que você às vezes nem percebe, e eles já param. Me desculpa, né? Me desculpa a todo momento. Uma gentileza assim, tamanha, que é incrível. Não tem como a gente não se apaixonar por esse país. Eles crescem com essas palavras, né? A gente chama aqui de magic words, né? Que são as palavrinhas mágicas. Obrigada. Isso ensinar na escola? Então com vamos falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, com licença. Me perdoa. Me desculpa por ter feito isso. Né? Então, a gente chama essa de magic words. Uau, por favor, né? Sim. Por favor, assim, eu ainda penso que no Brasil tem um pouquinho daquela que você está begging, que você está assim, tipo, né, implorando para alguém, mas o por favor é uma gentileza, né? Aqui a gente chama de uma magic word. Né? Me dá um pão. Não, espera aí, me dá um pão, por favor, né? Então, me dá um pão, magic word, please. Uau, né? que legal então, isso é ensinado desde quando eles são pequenininhos. Na escola. Agora, então, nós vamos fazer um retrospecto aqui. Provavelmente, a gente estudou em épocas parecidas, e você vai lembrar, na época que falava de ditadura no Brasil, para mim foi a melhor época que existiu. Tá? Meus avós nunca ouvi falar mal de ditadura, esse tipo de coisa, né?
E eu me lembro disso, que a gente, como aqui tem, né, em muitas escolas, você tem que ouvir o hino nacional todos os dias, né? E no Brasil, eu acho que era uma vez por semana, toda segunda-feira, se não me engano, a gente entrava em ordem para também isso. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que na escola, antigamente, no Brasil, os professores, eles não tomavam de forma alguma o lugar do pai, mas eles ensinavam educação também. Esse tipo de educação, de comportamental, vamos dizer assim. E hoje em dia, eles, não, quem tem que dar educação desse tipo é em casa os pais. Só que os pais estão pegando gerações que ninguém mais ensina ninguém, que não ensina ninguém, que daqui a pouco vai virar aquela bagunça total, que já está, né? E o que você falou aqui, que nas escolas americanas tem esses princípios ensinados ali. Isso é incrível. Quando os pais colocam as crianças no daycare, que a gente chama de creche, né? Lá já é ensinado, já você tem que falar please, você tem que falar excuse me, né? Por favor, com licença, que é para ter uma convivência, né, com os outros alunos que dá para conviver, né? Porque se você for passar um por cima do outro, deixar fazer o que quer fazer também, fica sem uma base, né? Como que essa criança vai crescer e vai entrar numa escola onde ela vai ter que ficar sentada ali durante várias horas do dia, praticamente o dia todo, né? As escolas aqui começam... A minha escola, por exemplo, começa às 7h40 da manhã e termina às 3 da tarde, né? Então, olha o tempo que você fica dentro de uma escola. Imagina. Né? É muito tempo. Agora nós vamos entrar aqui em algo que pode ficar tranquilo que a polêmica vai ser da minha parte. Mas eu quero falar para você... Pode colocar a câmera aqui, Joyce. Para você que é professor no Brasil, ouça com atenção o que a Catiúcia está falando. Às vezes você chega lá e você reclama, dou aula na comunidade tal, que os alunos não respeitam o professor, que batem no professor, que faz esse tipo de coisa. Você é conivente disso. Você poderia também ouvir o que a Catiúcia está falando, exemplos das escolas aqui nos Estados Unidos, e você começar a estudar, você começar a ensinar isso no pré-escolar para as crianças. Não custa nada. Você está em convivência com as crianças, você ensina, às vezes, a criança a escovar o dente na escola, que eu sei que existe, não sei se ainda existe isso. Não. Não existe mais? Na minha época, não. na minha época de jardim de infância, ensinava, tinha que escovar os dentes lá. Como é que pode? As coisas mudaram, né? Perderam os valores, né? Mas, vamos lá. Então, esquece essa parte de higiene pessoal, mas vamos falar o seguinte. Se for ensinado isso para essas crianças, pelo menos um bom comportamento, você não vai ter problema quando a criança chegar lá na 5ª série, na 6ª e assim por diante, não vai desrespeitar o professor. Eu acho que é um princípio que não precisava o governo ir lá e impor isso. Eu acho que poderia partir dos professores que estão nos ouvindo, começar a se atentar para isso e começar a ensinar. Porque isso você não vai precisar bater na criança, você não vai precisar obrigar a criança. Simplesmente ensinar pelo exemplo. Se o próprio professor fizer dessa forma, não impor, mas chegar lá e se mostrar de maneira... educada, né? A apresentar essas palavras, a começar a criar esse hábito nas crianças, ali já pode ser... Catiúcia, você trouxe algo aqui que pode ser um insight que pode mudar vidas no Brasil. Tem noção disso? Que bom! Que bom! Mas eu ainda acho que o professor, né, pode ensinar isso, mas a participação da família, do pai e da mãe na escola desse filho também é importante, né? É ali que eles vão aprender a como se portar também, né? Sim, claro. A se comportar. Eu sempre falo, o que o filho vê, o filho faz, né? Então, se o pai e a mãe têm um comportamento que não é um comportamento adequado para usar em certas situações, o filho ele vai acabar usando o mesmo comportamento, né? A escola ela não vai arrumar esse comportamento, não vai consertar esse comportamento. A escola vai sempre encorajar o aluno a ter um comportamento que seja adequado com os outros estudantes e com os próprios professores. Eu vou te falar uma coisa agora por mim, tá? Eu acredito muito na transformação dos hábitos. Acredito muito mesmo. Principalmente alguns livros que eu li a respeito de hábitos. E o hábito ele pode ser adquirido em qualquer idade, em qualquer situação. E o que eu vejo nisso que você falou, para mim tem muita grandeza nisso. Tem muita grandeza. Mesmo que os pais são mal educados, são pessoas que passam mau exemplos para os filhos, eu acredito que se os filhos pequenos, né, principalmente pequenos, começarem a ver, mesmo que eles não apliquem imediatamente, mas se todos os dias vão para a aula
eu tenho que falar obrigado, eu tenho que agradecer, eu tenho que isso. Aquilo ali pode se tornar automático na vida do filho, que ele Sim. pode até ensinar aos pais. Até os pais vão ver o que está acontecendo. O meu filho está mais gentil, o meu filho tá me respondendo com educação, não está mais sendo grosseiro comigo. Eu acho que pode, não uma inversão de valores, mas pode ser uma inversão de via. E ao invés até de sair de pais que já estão num mau caminho, vamos dizer assim, a escola trazer de volta através dos filhos para dentro de casa. É só uma ideia. Se você achar que isso é interessante, comece a aplicar na tua escola. O governo não vai te barrar nisso, não. Pode ficar tranquila, vai lá e começa. Seja modelo, né? Seja modelo de educação. De educação. Seja modelo para os seus filhos, para os filhos do vizinho. Seja modelo, né? Porque as crianças, elas aprendem de nós. Elas não aprendem com outras crianças, elas não aprendem sozinhas, na realidade, né? Elas aprendem com um adulto, com um comportamento de adulto. Né? Então, o teu comportamento ele vai ser um modelo para aquelas crianças e o que você fazer vai ser o que eles vão imitar. Exatamente isso. E vamos levantar essa causa, hein? Eu vou começar a falar mais vezes aí e, se você tiver dúvida, depois você vem aqui na descrição do vídeo aqui, vai lá, segue a Catiúcia no Instagram dela. Você posta sobre esse tipo de coisa? Não, eu não posto muito. Meu Instagram é bem pessoal. É pessoal, bem pessoal? Uhum. Ah, é? Ah, ok. Mas... Vamos, a gente vai pensar em alguma coisa. Quem sabe a gente conversa essa mulher aí a levantar uma causa para educar os professores no Brasil. Não educar, não. Dar dicas para eles, né? Dar dica para os professores, de repente, implementar alguma coisa para mudar, digamos, o comportamento dessas crianças. Mas vamos voltar a falar de você, então. Liderar um programa em uma escola tão prestigiada como a EMSA é uma grande responsabilidade, correto? Sim. Quais estratégias você utiliza para inspirar os seus colegas e alunos a atingirem o máximo potencial? Então, a EMSA realmente ela foi assim quando eu entrei, uma grande aprendizagem para mim, né? Assim, foi tudo que eu aprendi até hoje, foi onde eu apliquei, né? Todas as minhas habilidades como professora, como profissional, de tudo que eu aprendi no meu mestrado. Então, foi ali que realmente tudo se reuniu, né? A EMSA é uma escola, uma charter school, né? Ela tem a liberdade de utilizar um currículo com mais liberdade dentro de Massachusetts, ainda sendo uma escola pública, né? Ela não é uma escola paga, é uma escola que entra por loteria. Então, todos os anos a gente tem 1.000 alunos aplicando para 150 vagas por ano. É uma escola muito boa, vem alunos de várias cidades. A gente chama ela de School Choice, é uma escola de escolha, né? Você escolhe estar lá. Então, como ela é chamada de Advanced Math and Science, ela é mais focada na matemática, nas ciências, na tecnologia, né? Então, assim, temos muitas línguas, alunos que falam muitas línguas lá. A maioria da minha escola, de que está lá dentro, que é aprendiz de inglês, são brasileiros. Sério? De 966 alunos, 121 falam português. Uau! Isso para a nossa comunidade é bem interessante, bem legal. Muito interessante, porque é uma escola muito, muito renomada, uma escola de muito prestígio. Para os brasileiros estarem lá, assim, né? Foi pai e mãe que quis mesmo que os alunos estivessem lá. Nossa, isso é maravilhoso, porque a gente vai ver que daqui a pouco vai vir uma geração, vamos falar daqui a 10, 15 anos, de brasileiros bem-sucedidos aqui nos Estados Unidos, né? Brasileiros que passaram por a escola. E lógico, né? A chance de eles entrarem para um MIT ou outros colleges aí renomados é bem maior, né? Eu não sei qual que é o índice de aprovação lá na tua escola, porque vocês só... É até a 8ª série lá? Não. Lá nós tem high school também? Nós trabalhamos de 6ª série até a série 12, né? Até a série 12. Eles se formam. Então, eles entram na 6ª série e eles se formam todos esses anos na mesma escola. É uma escola só. É um campus, assim, com 3 edifícios, né? É como se fosse... mais ou menos um campo de universidade, né? Porque são 3
prédios separados que a gente tem no mesmo local. E os alunos atravessam, é bem legal, assim, bem legal. E depois dali você tem que fazer mais quantos anos de high school? Não, dali eles saem já para ir para a faculdade. Ah, já sai para a faculdade? Ah, tá ok. Porque, 12, não, tudo bem. Tem escolas que vai até... Eu sei, você começa da sexta série, vai... as escolas tradicionais, normais, vai até a 9ª hoje e depois tem mais 4 anos de high school, né? Aqui é da sexta até a 8ª série, eles chamam de middle school, que é a escola média, né? Okay. E depois, da 9 até a 12 é a high school. High school. Agora, que conselho que você daria para professores imigrantes que estão iniciando carreira aqui nos Estados Unidos? Bom, é uma jornada bem batalhada, né? Para eu me tornar professora nos Estados Unidos, eu precisei passar por 5 testes, né? Para fazer as minhas licenças. Esses testes, eles são bem baseados na aprendizagem americana, norte-americana, né? Dos Estados Unidos. Assim, muita coisa a gente não aprendeu no Brasil a analisar da forma que eles analisam aqui. Então, onde a gente tem algumas pedrinhas no caminho, né? Mas eu aconselho, né? Vai atrás do sonho. Se é isso realmente que vai te realizar como profissional, como pessoa, né? Que é uma coisa que você vai gostar de fazer, que você vai quer mesmo, certo. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás e tem que realmente passar por todos os passos que todo mundo passa. Fazer os testes, pegar a licença, né? Muitos documentos que a gente tem que entrar no estado de Massachusetts, trazer a nossa história escolar do Brasil. Então, assim, eu falo, tem que ser passinhos de bebê, né? Uma coisa de cada vez, até você chegar onde você quer. Maravilha, legal. Na sua trajetória como professora e diretora, qual foi assim, o momento mais desafiador e como que você superou? Mas vamos pensar aqui numa coisa desafiadora. Eu acho que foi quando eu entrei para a EMSA. Foi mais uma parte que, assim, teve uma época que eu disse, será que eu consigo fazer tudo isso? Né? Porque, além de diretora da escola, eu também dou aula, né? Então, são poucas aulas, mas o trabalho de diretora, eu lido muito com as leis do governo. Então, eu tenho que seguir a risca, né? Tem datas para eu fazer isso, tem datas de testes que são federais que eu preciso saber que, né, os materiais vão chegar, eu tenho que avisar os alunos, avisar os professores, avisar os pais que isso está acontecendo. Então, assim, foi muito trabalho numa época que eu estava ainda aprendendo muito, né? Então, assim, eu tive que realmente, agora o meu tempo vai ser dedicado ao meu trabalho, né? Por um tempo, por uns 2 meses, eu disse, nossa, eu acho que esse trabalho é muito para mim, né? Sério? Chegou a pensar? Cheguei a pensar. Mas, graças a Deus, eu tive um time dentro da escola que me apoiou, né? Que disse, não, a gente vai fazer tudo dentro dos que a gente tem que fazer, dentro do controle. Você vai aprender, você vai conhecer todo mundo que você tem que chamar para quando você quer alguma coisa, né? Por exemplo, para eu marcar um teste, né? Que nós temos um teste que é o teste federal que chama Access, que é feito todo ano em janeiro, né? Eu tenho que chamar alguém. Para quem que eu vou para eu marcar a sala que eu vou fazer esse teste? Para quem que eu vou para botar dentro do schedule dos alunos? Para onde que eu vou para avisar os pais? Qual é a carta que eu tenho que utilizar que vem do governo? Já vem uma carta que eu tenho que mandar para os pais avisando que esse teste vai ser feito, né? Então, tudo isso... Bastante responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E o Departamento de Educação Pública de Massachusetts, eles vêm na escola, eles visitam a tua sala, eles visitam a tua aula, eles assistem a aula, eles chegam, sentam na sala, eles querem um planinho de aula feitinho ali para realmente saber se você está fazendo a coisa certa, né? Eles entram e dizem, você dá aula para aprendizes de inglês, a gente quer saber se o espaço que você usa na escola é adequado, né?
se o mesmo tratamento é dado para os alunos que são americanos, para os alunos que vêm de fora. Então, tudo isso tem que ser pensado. Uau. Né? E falando nisso, ainda tem mais a questão do calendário, né? Como é que é desenvolvido o calendário que vocês fazem? Porque a criança leva para casa um calendário que ela já sabe os holidays, os feriados, e tudo já está ali, o que vai estudar em tal data. Como é que é por vocês da escola? Cada escola desenvolve ou é algo que já vem do governo estadual? Não, a gente sabe que a gente tem que trabalhar 180 dias Certo. do ano, né? Nós temos que ter 180 dias. Não pode ter 179, não pode ter 181. Né? Então, por exemplo, aqui chamado Snow Days, né? Que são os dias da neve. Vamos dizer que quando eles eu não monto o calendário, mas as pessoas que é o diretor, a administração da escola, eles montam o calendário. Mas cada escola, ela monta o seu? Tem digamos, a sua metodologia ou é alguma coisa do Estado para todos? Na minha escola, como é uma charter, ela é mais individual, né? Ela faz o calendário dela. E, por exemplo, a cidade de Marlborough, a cidade de Framingham, eles constroem o calendário deles para todas as escolas. Então, isso é de cada cidade que faz o calendário. Por exemplo, desculpa, só para agregar mais nessa pergunta. Por exemplo, nas escolas públicas, o que a escola de uma cidade está estudando no momento, a outra também está. Eles têm um cronograma parecido. Sim, quem lidera é o Departamento de Educação de Massachusetts. Eles dizem, vocês têm que trabalhar isso daqui. Aí funciona também para a escola de vocês? Também. Entendi. Também. A nossa escola é uma escola pública, mas é uma escola charter, né? Que é uma escola como se fosse uma escola de escolha, né? Certo. Vem quem quer. O ensino é mais qualificado. É mais qualificado. Mais qualificado. Mas segue praticamente o mesmo cronograma. O mesmo cronograma. Os professores têm que ter a licença do governo, né, que é a licença de Massachusetts. Eles têm que ser licenciados para trabalhar com alunos que vêm de outros países também. Então, é um requerimento, né, que precisa ter para ser professor em qualquer escola pública de Massachusetts. O calendário ele é feito por cada cidade. Precisa ter 180 dias. Né? Então, por isso que você vai ver assim, alguma escola vai começar 2 dias antes, em agosto, outras vão começar 2 dias depois, mas lá no final adiciona nos dias em junho. Né? Precisa ter 180 dias dentro do calendário escolar. Entendi. Então, quer dizer que tem um cronograma geral, lógico, um ajuste aqui ou outro acolá, aí depende da escola. E como esse calendário é feito, então, por professores em conjunto com o departamento da secretaria? Na verdade, o calendário foi criado uma vez, há anos atrás, e vocês só vêm adequando para aquelas datas. Porque eu acho muito interessante isso. No Brasil, eu nunca vi falar disso. De repente, hoje, as escolas particulares têm, não sei. Já é tudo muito previsto. Tipo, a criança fez a matrícula para o ano seguinte, já tem o calendário de tudo que vai acontecer. Você já consegue se programar. Eu quero tirar uns dias de folga, umas férias, alguma coisa. Viajar. Você sabe de tudo. E no Brasil, não. Entendeu? Pelo menos na época, né? Eu já não sei como é que é o calendário do Brasil hoje, né? Mas aqui realmente é assim. Ele é feito 6 meses. Por exemplo, em janeiro e fevereiro, eles já estão praticamente com o calendário do ano que vem já pronto. Né? Então, a gente sabe as datas que a gente vai trabalhar, as datas que a gente vai estar de férias, as datas... A única coisa que fica incerta dentro do calendário é, por exemplo, vamos dizer que caiu um monte de neve aqui. Aí eles dizem, não vai ter escola hoje, então aquele dia não conta como dia escolar. Mas aí lá em junho, eles têm que colocar 5 dias de dias de neve que podem acontecer dentro do calendário. Então, se era previsto para terminar as aulas dia 13 de junho, por exemplo, e teve um dia de neve em fevereiro, ela vai terminar dia 14. Entendi. Tem essa ampliação. Entendi, bem legal. Queria falar um pouquinho mais da sua liderança hoje. O que você acredita, assim, com a sua experiência nos outros trabalhos diversos que você teve? Como house cleaner, a gente não mencionou aqui garçonete, você falou no começo, também trabalhou no café, né? Como que esses trabalhos eles influenciaram de alguma forma a sua visão de liderança hoje, a empatia que você tem com as pessoas que você lida? Teve muita influência? Teve, porque eu acredito muito em conexão, né?
a relação que você tem com os estudantes, a relação que você tem com os pais, né? Precisa ser uma relação de respeito. E tudo isso a gente aprende quando a gente convive com outras pessoas, em várias situações. Certo. Né? Quando eu trabalhei no café, eu precisei lidar com pessoas algumas que eu não gostava, mas eu precisava passar o dia ali com aquelas pessoas. Como que eu vou tratar? Não posso tratar essas pessoas mal, eu tenho que tratar essas pessoas bem, né? Então, relações com as pessoas é muito importante. Quando você tem aquela conexão, eu sou brasileira, né? Quando eu digo, eu trabalho na EMS, eu sou brasileira, gostaria que os pais viessem na escola, participassem da vida escolar dos alunos. Então, assim, eu participo muito disso, né? Importante para mim é ter essa conexão como pessoa primeiro, para você poder aplicar o seu profissional. Eu tenho uma última pergunta aqui para você, então. Como que você enxerga hoje o futuro da educação bilíngue nos Estados Unidos e que papel os líderes educacionais têm nesse avanço? Então, a educação bilíngue aqui ela está crescendo demais. É uma expansão que explodiu nesses últimos anos, né? Principalmente nesses últimos 10 anos. A demanda de pessoas que vêm para cá que precisam de suporte quando não falam a língua inglesa, né? Precisam de suporte na sua língua nativa. Isso tudo o governo aprendeu também, né? O governo aprendeu a lidar com essas pessoas que estão aqui. Ele implementou muita coisa para ter o suporte, para todos que chegam aqui ter a educação que é para todos. Não é educação só para o americano. É educação para todos. Então, eu acho que por isso que muita gente se sente apoiada, né? Quando se trata de escola. Porque lá dentro, nós somos qualificados, nós somos encorajados a trabalhar com pessoas que também não são desse país. Entendi. Né? Então, é uma mudança, né? Uma mudança aí, um shift que a gente fala. Shift. Falando humanamente, assim, de humanização, isso é bem legal. É bem legal. Agora, bem legal. por um outro lado, isso não desmotiva as pessoas a aprenderem inglês? Não desmotiva. Até porque você precisa do inglês fora da escola, né? E assim, quando você tá disposto lá dentro, né, aprendendo, os professores não falam português, a não ser que eles estão a gente chama aqui de dual language, né? Que os alunos são alfabetizados em duas línguas, que é na língua nativa, né? No nosso caso, o português ou o espanhol, e o inglês. Então, é um conjunto. Os dois idiomas, eles andam juntos. Eles não andam separados quando você aprende. Perfeito, perfeito. Não, legal. Catiúcia, então, para a gente finalizar, eu quero te pedir aqui que você fale aí o que está no teu coração. Se quiser falar, olhando para essa câmera aqui, mandar uma mensagem que a gente sempre pede para fazer aqui. Se puder, fica à vontade. Eu tenho para falar o seguinte, que se você quer ser alguém, né? Se você quer alguma coisa na vida, abraça as bênçãos, né? Caminha para frente, olhando para frente. Seja alerta dos obstáculos, porque são esses obstáculos que às vezes faz a gente parar, né? E ficar num lugar só. Não tenha medo de mover, né? De sempre subir, de ser quem você é, né? Por exemplo, eu sou diretora do meu programa de ESL, mas eu engajo muito com os pais, com os alunos, como pessoa. Não esqueça que no profissional sejamos um humano, né? Um ser humano. É verdade. Lindo isso, lindo mesmo. A gente não pode esquecer que a gente é um ser humano. Por mais que às vezes é um business que a gente está lidando, a gente lida primeiro com pessoas, né? Então, exatamente. A gente tem que aprender a tratar as pessoas de forma educada, né? Respeitosa. O que a gente falou no início aqui, né? O que vocês ensinam nas escolas aqui, que seria muito bom vocês passarem a ensinar nas escolas no Brasil também. Conversamos aqui então com a Catiúcia. Fantástico esse podcast. Catiúcia, muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui, contar um pouco da sua história, contar dessa trajetória linda aqui nos Estados Unidos. Espero que você possa cada dia mais estar
levando isso para mais pessoas, né? E possa também estar fazendo mais conexões com professores no Brasil, levando ideias, porque eu acredito que todo o princípio ele parte da educação. E quando tem uma boa educação em tudo, né? Educação financeira, enfim, não é somente essa educação respeitosa, mas de tudo. As pessoas conseguem ter um futuro brilhante, um futuro melhor, né, do que a gente tem vivido. Então, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a vida de você que está aí nos assistindo. Não esquece de compartilhar, de seguir, deixar aquele like. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo Vida Inteligente na América.